Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, você respondeu com fé e sabedoria. Para sempre seja louvado. Sua vida está nas mãos do Senhor. Nada temas. Deus é a sua segurança. Façamos sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres disseram. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, somos ressuscitados, porque fomos batizados e recebemos o Espírito Santo de Deus. No batismo nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E é como ressuscitados que nós devemos viver. Mas para viver como pessoas ressuscitadas, para vivermos como pessoas de Deus, precisamos experimentar Deus. É o que nós temos rezado nestes dias.
Mas nós não precisamos de um milagre, nós não precisamos de um acontecimento extraordinário, de um fenômeno que fuja ao nosso raciocínio para acreditar em Deus. Não, nós temos a palavra de Deus. Não ardia o nosso coração, perguntaram os discípulos, dizendo um para o outro, quando ele nos falava da Escritura e nos explicava no caminho? É a palavra viva. Crê no poder da palavra de Deus. Esta palavra que é anunciada na igreja, que você escuta nas missas, que você reza pegando a sua Bíblia, que você nesse momento está se alimentando através desta oração. É a palavra do Deus vivo. Quando o nosso Senhor explica as Escrituras, o coração dos discípulos arde para mostrar o realismo da força da palavra. Creia na palavra, meu querido fiel. A fé nasce e se alimenta da palavra de Deus. É o que nosso Senhor está querendo nos mostrar neste Evangelho. E teve um momento maravilhoso que Jesus fez e que os olhos dos discípulos se abriram. Quando foi? Quando Jesus sentou com eles, pegou o pão, partiu e o deu. Lembra a Eucaristia? As palavras da Santa Missa? Partiu o pão e deu e distribuiu. Isto é o meu corpo. Naquela hora, quando Jesus pronuncia aquelas palavras, diz o Evangelho que ele desapareceu e os discípulos compreenderam. Olhar com a fé, não mais a necessidade de ver Jesus no seu corpo, como ele veio entre nós, não, mas ver Jesus presente na hóstia consagrada, ver Jesus presente na Eucaristia, ver Jesus presente na celebração da Santa Missa e dos sacramentos. Oh bênção, oh graça, oh glória! Os católicos verdadeiramente creem no poder do ressuscitado. Esse ressuscitado que continua agindo e fazendo bem em nós e através de nós, para que o mundo creia cada vez mais que Deus existe e que Jesus é o Senhor. Que todo joelho se dobre diante dele e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor e o grande Rei das nossas vidas. Por quem você quer rezar, que graça espera alcançar, coloque agora no seu coração. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a Santa Cruz seja minha luz, que o demônio não seja o meu guia. Afasta-te, Satanás, não me surgir as tuas vaidades. É mal que me dás, bebe teu próprio veneno. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica
dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações, e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém,